Neste segundo vídeo do capítulo 14, a gente vai ver alguma coisa sobre gráfico de funções quadráticas. Começamos com esse exemplo aqui. Tá? Imagina você tem essa função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3 e queremos traçar o gráfico da função. Faz de conta que não está traçado ainda não aqui, tá? Faz de conta que está em branco aqui essa área. Então qual é o procedimento que a gente adota? Primeiro a gente monta uma tabela com duas colunas, e na primeira coluna, que é a coluna do x, né, correspondente aos valores do eixo x, a gente vai colocar alguns valores aleatórios, né, escolhidos ao acaso. Tá? No mínimo uns 5 valores, de 5 a 7 valores, de preferência um número ímpar, de pares. E dentre esses números que a gente vai escolher para o x, né, deve estar o zero. Tá? Então, em seguida, a gente vai pegar cada um desses números e substituir no lugar do x da função para calcular e verificar qual é o resultado de f de x. F de x, como vocês sabem, corresponde aos valores do eixo y. Com isso, a gente vai formar pares. Né? São os pares ordenados, x e y. Tá? Aqui né, teremos assim 7 pares. Em seguida, com cada um desses pares, a gente vai assinalar no plano cartesiano, tá? Para depois poder esboçar o gráfico. Tá? Não vai ficar um desenho perfeito. Aqui tudo bem, né? Aqui está certinho, porque foi feito por computador. Mas se você for fazer na mão, não vai ficar assim tão bonitinho quanto este. Tá? Mas eu vou citar só um exemplo aqui. Imagina que o x é menos 2, eu então coloco menos 2 no lugar do x. Tá? Você faz isso, né, escrevendo aí com o lápis. Então menos 2 ao quadrado, né, vai dar 4, positivo. Né? Menos 2 vezes menos 2, no lugar do x é menos 2. Né? Então menos 2 vezes menos 2 também vai dar 4. Né? E 4 mais 4 são 8. 8 menos 3 são 5. Então o resultado, né, o valor da função é 5. Ou seja, 5 é o valor do y. Tá? Então esse ponto aqui, cujas coordenadas são menos 2 e 5, estão aqui, olha, menos 2 e 5. Aí você assinala o primeiro ponto. E vai fazendo assim por diante, tá? Com os demais valores de x, substituindo na função para obter a coluna do y. Tá? Por exemplo, aqui no zero, né? O zero, se você colocar zero aqui no lugar do x, isso aqui vai virar zero, isso aqui também vai virar zero. O que vai sobrar é esse termo aqui. É importante você notar isso, tá? Toda vez que o x for zero, você sempre vai obter o coeficiente c da sua função. Então, praticamente ele nem precisa calcular, porque isso aqui tudo vai zerar. O que sobra é sempre o coeficiente c, que é menos 3. Tá certo? Fique atento a isso que a gente vai retornar, a gente vai falar nisso aqui novamente. Bom, vamos ver um outro exemplo aqui com uma função que tem a concavidade voltada para baixo. Né? Toda vez que você tem aqui, olha, o coeficiente a negativo, o gráfico, né, a parábola, ela vai ficar invertida, ela vai ficar com a concavidade, com a boca, como a gente fala, né, voltada para baixo. Tá? O procedimento é o mesmo. Escolhe alguns valores para o x, incluído o zero, tá? E calcula dentro da função para obter os valores de y. Aqui o autor escolheu 5 valores para o x, obteve 5 valores para o y, né? Com isso são 5 pontos do gráfico. Tá bem? Bom, os gráficos, né, eles obedecem a um certo comportamento, né, que a gente precisa se acostumar a isso. Tá? A abertura de uma parábola, como eu falei antes, né, recebe o nome de concavidade. Você vê que a parábola ela tem uma parte aqui fechada e essa outra parte aqui aberta. Né? Então essa parte aberta recebe o nome de concavidade. Nesses 3 gráficos aqui de cima, a concavidade está voltada para cima. Né? Então a gente fala boca para cima. Essas aqui, ó, são boca para baixo. Tá? Isso a gente vai aprender como é que a gente identifica isso antes mesmo de desenhar o gráfico. Os zeros de uma função quadrática. Né? E vamos também falar de vértices.
Os zeros de uma função quadrática, como esta aqui, são os valores reais de x em que f de x é igual a zero, ou seja, são as raízes reais da equação de segundo grau ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que significa isso? Se eu tenho uma função quadrática, tá? Se eu igualar a função, a expressão a zero, ou seja, eu colocar um zero no lugar aqui do f de x, eu vou obter uma expressão como esta, que nada mais é do que uma equação de segundo grau. Você, então, resolvendo a equação de segundo grau, você vai encontrar as raízes, né, da equação de segundo grau, que a gente chama de zeros da função quadrática. Na representação gráfica, esses zeros da função quadrática são os pontos, aqui, olha, os pontos em que a parábola intercepta o eixo da abscissa, né, o eixo do x. Então, esses pontinhos aqui, onde a curva corta, né, o eixo x, são os chamados zeros da função quadrática. Vamos ver esse exemplo aqui, né? Obtenha os zeros da função quadrática, x ao quadrado menos 7x mais 12. Vamos fazer um passo a passo para isso. O primeiro passo é fazer f de x igual a zero. Então, a gente vai transformar essa expressão aqui em uma equação de segundo grau, porque ela vai ficar, olha, igual a zero, né? A gente só colocou aqui o zero, ao invés de escrever desse lado, a gente escreveu desse. Então, isso aqui nada mais é do que uma equação de segundo grau que você sabe resolver. Então, vai para o segundo passo, que é justamente determinar os valores que satisfazem a essa equação, né? Usando a fórmula, o método que você preferir, né? Com a fórmula de Bhaskara, seja lá o que for, você vai, então, encontrar as raízes, né? Que neste caso aqui são 4 e 3. A primeira raiz é 4, a segunda raiz é 3. Então, esses valores são os zeros da função dada. Tá? Uma coisa também que a gente precisa ficar atento é o que a gente chama de vértice da parábola. Tá? Esse ponto aqui, olha, mais extremo da parábola, tá? Ela vai aqui descendo, chega até aqui e depois começa a subir de novo. Então, esse ponto mais extremo é chamado de vértice. Tá? Vamos ver aqui como a gente pode calcular esse vértice. Primeiramente, você observa os zeros da função, conforme a gente tinha visto antes, né? Os zeros são esses pontos aqui, A e B, que são os pontos onde a curva corta o eixo do x. Então, ponto A e ponto B. As coordenadas são essas aqui, olha, menos 3 para x e 0 para y, está aqui, e o ponto B é 2 para x e 0 para y. O ponto mais extremo, que é o que está nos interessando neste momento, né, que é chamado de vértice, ele passa pelo eixo de simetria. O que é isso, eixo de simetria? Se você imaginar uma reta, tá, paralela ao eixo y, você vai acabar dividindo a parábola em duas metades, né, duas partes iguais. Tá? Essa reta imaginária aqui a gente chama de eixo de simetria. Tá? O eixo de simetria ele pode ser calculado de várias maneiras, né? Vai nos ajudar, inclusive, a calcular o vértice, né? Então, o eixo de simetria ele determina um ponto aqui que é justamente o valor x do vértice, né? Olha, o valor x do vértice. Aqui está o valor y e aqui está o valor x, né? Que vai determinar este ponto aqui. Tá? Como se obtém esse x do vértice, como a gente chama, né? Então, como a coordenada, elas são equidistantes em relação à coordenada x do vértice, né? Os zeros da função, os pontos A e B, estão a igual distância do eixo de simetria. Olha, daqui, de onde eu estou apontando até o B, tem o mesmo tamanho que daqui até o A, né? Então, a gente há de concordar, né, que o valor do x do vértice, né, é o ponto médio dos zeros da função. Ele fica exatamente no meio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média, né? A gente pode calcular a média. Então, se o valor x é menos 3 e o outro valor é 2, como está aqui, a média disso vai ser isso aqui, olha, menos 3 mais 2, né, que vai dar menos 1 dividido por 2, então vai dar menos meio. Ou seja, o valor x, tá, esse ponto aqui, olha, esse valor aqui equivale a menos meio. E realmente, olha,
Como ele está no lado esquerdo, ele é negativo, né? Menos meio. E o y do vértice? Bom, a gente pode pegar esse valor menos meio e jogar dentro da função, né? Então, ao colocar ele dentro da função, fazer o cálculo, né, a gente vai obter o y correspondente, que neste caso aqui, olha, é menos 25 quartos. Esse valor aqui embaixo é negativo, né? Menos 25 quartos. Tá certo? Vamos avançar um pouquinho mais. Uma outra maneira, né, pode ser obtida, aliás, é a mais usada. Esta maneira aqui é mais usada, né, porque ela tem duas formulazinhas fáceis de memorizar, que vai nos ajudar a obter o ponto do vértice, né? O x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, a fórmula é essa aqui, olha, menos b sobre 2a. Né? E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Com essas duas formulazinhas, a gente também pode obter as coordenadas do vértice. E isso é importante, tá? Você vai ver em muitos problemas, a gente vai precisar calcular as coordenadas do vértice, ou separadamente, somente o x do vértice, ou somente o y do vértice. Então você não pode esquecer essas duas formulazinhas aqui, não. Vamos ver um exemplo. Determine o vértice da parábola dessa função aqui, x² menos 8x mais 6. Observa que ele pediu para determinar o vértice. Isso significa que a gente vai ter que encontrar o x do vértice e o y do vértice. Tá? O x do vértice, por aquela fórmula, né, é menos b sobre 2a. Então, como o b é menos 8, olha, então vai ficar menos, aqui em cima, menos 8, que é o b, sobre 2 vezes o a. A vale 1, então é 2 vezes 1. Tá? Fazendo essas continhas aqui, ó, menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Como tem um sinal de menos aqui na frente, então vai se transformar em mais 4. Tá? Aqui, no caso do y do vértice, a gente vai ter que trabalhar com o delta. Então é menos delta dividido por 4 vezes a. Tá? Então o delta, como vocês sabem, né? O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. É só ir retirando aqui as informações, quem é A, quem é B e quem é C. Tá? Fazendo as continhas, você vai chegar à conclusão de que o y do vértice vai ser menos 10. Tá bom? Muito bem. Um exercício aí que está no seu livro, é o exercício número 6. Você pode aproveitar e fazê-lo agora para praticar isso que a gente acabou de ver. Tá? Observe o gráfico dessa função, x² menos 3x menos 10, e ele pergunta, quais são as coordenadas dos zeros da função? Você lembra, né? As coordenadas dos zeros são as coordenadas dos pontos onde a parábola corta o eixo do x. Então é este pontinho aqui e este pontinho aqui. Tá? Ele está pedindo na letra A quais são as coordenadas disso daí. E no segundo, qual é a coordenada do vértice? Olha, o vértice é o ponto mais extremo. Ele tem um valor x e ele tem um valor y. Tá? Note que o valor x não é o 2 não, tá? Olha só, o vértice está aqui. Então vai ser um valor aqui, mais ou menos por aqui. Que valor é esse? Eu não sei. A gente só vai saber se a gente aplicar, né, aquelas fórmulas das coordenadas do vértice. A mesma coisa o y. O y do vértice não é menos 12. Né? Olha, é abaixo de menos 12. Tá? Então você vai calcular isso aí. Um outro problema é o exercício número 7, muito interessante, tá? E muito frequente também em vestibulares. João chutou uma bola, tá? Aqui, olha, e sua trajetória parabólica, tá aqui a trajetória da bola, em metros é descrita por parte do gráfico desta função aqui. Menos 1/20 de x² mais 4/5 de x. Aí ele pergunta, né, com base nessa informação aqui, a que distância a bola estava de João quando ela caiu no chão. Tá? Então, se você imaginar aqui, olha, um gráfico, né, um plano cartesiano, então você tem o eixo x e o eixo y. Se isso aqui é uma parábola, né, os pontos onde ela corta o eixo do x são as raízes da função. Tá? Então, a primeira raiz aqui é o 0, né? E a outra raiz aqui, olha, né, pelo desenho já dá para ver qual é, né? 16. Tá bem?
Na letra B, qual é a altura máxima atingida pela bola? Olha só, a altura máxima. A altura a gente mede assim, na vertical. Então, qual é a altura máxima significa qual é o valor y máximo que ela atinge. Isso é mais conhecido como y do vértice. Tá? Você tem uma formulazinha para isso. Tá bom? Então, aproveita depois e faz também os exercícios 8 e 9. E no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão de ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá bom?